Como sempre, com algumas semanas de atraso, eu estava me perguntando, será que o álbum novo da Lady Gaga é maneiro? Aí eu decidi que ouvi-lo na academia seria a melhor forma de encaixar esse quitute na minha dieta musical. E lá fui eu ouvir o Mayhem na academia. Mas aí uma nova pergunta surgiu. Será que o álbum novo da Lady Gaga é um bom álbum de se ouvir na academia? É o que responderemos hoje. Eu ouvi esse disco em 2 treinos diferentes. Um treino de peito, ombro e tríceps e um treino de superiores geralzinho. Porque eu tô testando aquela divisão que é push, pull, legs, upper, lower. Tá ligado? Eu achei que combinou, mas antes de grandes conclusões, eu queria fazer uma espécie de faixa a faixa aqui com vocês. Esse é um álbum que começa com altíssimas doses de boa vontade. Talvez numa lógica de a primeira impressão é a que fica, a sequência inicial de Mayhem é muito boa. E nos fornece aí uma dose significativa de energia vital, tanto para a musculação quanto para a vida. Eu acho que uma boa música pop trata-se paradoxalmente ao mesmo tempo de ciência e magia. É um gênero que é muito interessante de se pensar. O pop perfeito, ele tem que encontrar um equilíbrio. Ele tem que ser ao mesmo tempo especial e massivo, tem que ser grudento, tem que ser memorável, tem que ter personalidade. Música pop, mais do que qualquer outro estilo, é um perpétuo ato de reinvenção da roda. Você tem que aplicar a ciência exata da fórmula infalível dentro de um caldeirão, onde você misturou vários ingredientes mágicos ali, tá ligado? E eu acho que o começo de Mayhem faz tudo isso muito bem. Disease e Abracadabra são brincadeiras temáticas muito claras e muito divertidas. A primeira, né, sendo uma brincadeira com doença, com peste, com cura, com antídoto. E a segunda, magia, ilusão, ilusionismo, amor, tesão. Ambas muito divertidas e ou uma ou outra, mas provavelmente Abracadabra, é a minha favorita do disco. Muito boas. E muito boa, especialmente. Depois vem Garden of Eden, que eu particularmente acho que não atinge o mesmo nível de magia, mas continua sendo uma faixa legalzinha. Tem o seu valor e tem uma brincadeira temática ali que é um pouco mais aberta, mas que também, remonta a outros momentos aí da carreira da Lady Gaga, né? Porque aqui a gente tá falando de Jardim do Éden, então dá pra pensar que é mais um momento onde ela se utiliza de uma iconografia cristã pra fazer a sua brincadeira pop aí, pra falar de amor, pra falar de tesão, pra falar de desejo, mas, claro, com uma dose muito menor de iconoclastia do que em Judas, por exemplo. Garden of Eden é mais pro lado da diversão, é uma faixa mais comportada, menos rebelde. Eu sinto que talvez seja uma música que sofra da síndrome dos versos descartáveis, mas que tem um refrão legal o suficiente, que compensa, que torna ela bacana, maneira, animada, divertida, agitada, dançante, interessante. E assim, esse é um disco que como um todo olha bastante pra trás, olha bastante pro passado. Em alguns momentos olha pro pop do começo dos anos 2000, ou olha pra uma coisa mais setentista ou oitentista. E eu acho que Perfect Celebrity é o primeiro momento onde a Lady Gaga tá olhando pro seu próprio passado, né? Porque mais uma vez ela direciona aí a sua acidez dançante e brilhosa pra uma crítica, né? As garras sujas da fama. E o resultado é mais uma faixa legal, dançante, ácida, bacana, divertida. Aí eu sinto que Vanish Into You talvez seja o primeiro momento de queda de energia no álbum. Mas ainda tem bastante coisa a se apreciar nessa faixa. É uma temática um pouco genérica ali, né, na letra em si, mas pra mim a melodia é legal o suficiente pra me dar vontade de cantar junto, sabe? Tipo, com certeza não é essa a faixa a ser escolhida pra incendiar uma pista de dança, mas é uma faixa que de repente caberia muito bem num karaokê de road trip, tá ligado? Tipo assim, eu consigo me imaginar perfeitamente pegando a BR com a minha irmã e com a minha namorada, e aí todo mundo decorou a letra dessa música, a gente bota ela de próximo na playlist da estrada e todo mundo vai entoando ela junto, em coro. Sinto que nesse contexto, Vanish Into You seria bem satisfatória. Vanish into you. É assim?
Não sei se eu lembrei certo. Talvez na próxima, em Zombie Boy, a energia suba um pouquinho de novo. Eu sinto que essa aqui pra mim é quase um destaque do álbum. E de novo, né, uma brincadeira temática bem clara aqui, uma mistura de horror, terror, com desejo e tesão e coisa arada. É bacaninha essa faixa, eu sinto que em espírito Zombie Boy é quase como se fosse o Thriller da Lady Gaga, sabe? Pô, aí Killa pra mim é o primeiro ponto realmente bem baixo desse disco. Caralho, uma faixa que, não sei, apesar de ser construída por um groovezinho meio saboroso, assim, porra, o que eu extraio em abundância dessa música é uma energia muito rançosa de quero ser cool, sabe? Porra, eu acho que a Lady Gaga é melhor do que uma faixa como essa. Tem um certo retrogosto de vergonha alheia, assim, não sei, realmente não gostei não. Essa, se você for ouvir na academia, eu recomendo que ouça numa máquina e não fazendo nenhum exercício com pesos livres, porque o halter pode ficar com vontade de pular no seu rosto durante a execução. Bom, aí Love Drug e Don't Call Me Tonight, pra mim, são muito fáceis de se esquecer que existem. E especialmente Love Drug, o aspecto mais chamativo dela é o quão genérica ela consegue ser, sabe? É um total desequilíbrio de tudo aquilo que faz o pop ser delicioso. Porque assim, ela opera com o conceito pop mais básico que tem, que é dançar até obter a cura. Ah, eu vou dançar até a dor passar, eu vou dançar até eu melhorar. Sabe? É um conceito tão genérico, tão básico, que demanda uma roupagem especial que essa música não entrega. Ela pega tudo de mais básico que o pop pode ser e acha que uma guitarrinha safada ali por baixo é personalidade o suficiente, quando claramente não é. E depois em How Bad Do You Want Me, a gente atinge uma nova espécie de ponto baixo. Porque pra mim, claramente essa é uma faixa onde a Lady Gaga tá imitando a Taylor Swift. Vê se pode uma coisa dessas. E aos meus Swifters aí de plantão, porra, eu tenho um vídeo aqui ranqueando toda a discografia da Taylor Swift. Era uma artista que eu não tinha tanto apreço, mas que depois da experiência de ouvir a discografia inteira, eu até simpatizei um pouco mais com ela. Ultimamente eu venho argumentando com os haters que se você botar na ponta do lápis, com carinho, a Taylor Swift facilmente tem umas 25 músicas boas na discografia inteira dela. Mas assim, vamos combinar que uma Taylor Swift não tem a mesma envergadura musical que uma Lady Gaga, não é? Será que a gente pode concordar com isso? Eu acho que sim, né? Acho que talvez, de repente, numa dessas. Mas sei lá, mano, ver a Lady Gaga tentando imitar, emular, simular algo que no máximo seria uma faixa descartável do Midnights, porra, pra mim é muito triste. Muito triste. Eu tava ouvindo essa música fazendo tríceps, o meu cotovelo começou a doer. De tristeza mesmo. Aí eu acho que o único comentário que eu sou capaz de tecer sobre a faixa Shadow of a Man é que em alguns momentos dos versos parece que ela tá tentando evocar uma melodia parecida com a melodia dos versos de Telephone, sabe? De repente, mais um momento de olhar pra trás, mais uma tentativa de apelo nostálgico. A faixa Blade of Grass é legalzinha, é bacaninha. Uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti e de mim. Mais uma que, de repente, eu enquadraria num caso de... Porra, quero decorar a letra para cantar junto num karaokê, no carro, na estrada, numa viagem longa. De repente, talvez. Quem sabe? Mas o foda é que a última música desse álbum é Die With A Smile. Um novo ponto baixo, baixíssimo. E é na última música, meu Deus, era pra terminar com uma legal, pro pessoal lembrar que o álbum existe. Mas não, termina com Die With A Smile. Aquele dueto com o Bruno Mars, que de tão açucarado é grudento. Cara, eu não acredito que o álbum termina com essa música, sério. Pra mim, Die With A Smile é o equivalente musical de você cortar um bolo, sabe um bolo? Você fez um bolo e aí você cortou esse bolo diretamente em cima da pia. Você não apoiou ele em nada, você cortou o bolo dentro da pia. Aí você separou as fatias, mas você decidiu catar os farelos de bolo que ficaram ali na pia. Mas veio junto um resto de arroz, uma casca de cebola que tava no ralo. Aí você jogou tudo isso, todos esses farelos, dentro de um receptáculo amaldiçoado e foi colocando, pra disfarçar o sabor, pra disfarçar o fato de que aquilo são restos, todo tipo de coisa açucarada, ultra, hiper industrializada que tava disponível. Uma Nutella, um leite ninho, um leite condensado, tudo que tinha.
E aí você fechou esse receptáculo amaldiçoado, chamou ele de bolo de pote e vendeu por R$ 29,90 para uma pobre alma que só queria o conforto de uma glicose. Essa música é a trilha sonora perfeita para você pedir alguém em casamento, na frente de uma estátua da liberdade da Havan. Eu vi que foi desmentido lá o boato de que o Bruno Mars estava devendo muito dinheiro em Las Vegas, mas não interessa, porque essa música soa como o tipo de lixo desesperado e sem alma que alguém fez às pressas para pagar suas dívidas milionárias da cidade do pecado. Assim, completamente horripilante. Para concluir e responder a pergunta do vídeo, Mayhem é um bom álbum de se ouvir na academia? Eu diria que sim. Num dia de energia baixa, eu não acho que esse vai ser o disco que vai te fornecer um poder extra para a execução do que você precisa executar. Mas se for um dia em que você já está plenamente empolgado, de repente esse pode ser um álbum onde as melhores músicas vão ser boas o suficiente para fazer a manutenção da sua energia vital. As faixas mais esquecíveis talvez fiquem tocando ali no plano de fundo da sua cabeça e te coloquem num fluxo de foco e concentração necessário para a execução de levantamentos hercúleos. E com sorte, as faixas mais podres e mais horríveis desse disco talvez te forneçam raiva e ódio o suficiente para mover montanhas. Parece realmente nesse disco que a Lady Gaga chegou à inevitável conclusão de que em um mundo que está acabando, a única direção para a qual podemos olhar é para trás, é para o passado. Mas parece que o olhar dela tá meio perdido, ela não sabe para qual passado olhar. Ela não sabe se ela olha para um passado do começo dos anos 2000, para o seu próprio passado enquanto artista, se ela olha para um passado oitentista, para um passado setentista, ou se ela olha para o que a Taylor Swift estava fazendo há 5 anos atrás. E é por isso que esse é o disco perfeito para você ouvir num belo treinão de costas. Porque aí você vai ter uma direção específica para qual olhar. Você sabe que você vai olhar para trás e você vai enxergar um espelho. E nesse espelho você verá refletida as suas costas. E você terá a certeza que esse disco, assim como o seu aparato dorsal, é no máximo legalzinho. E chega, olha só, mais um vídeo falando de música nesse canal. Quem diria? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua audição, conto com o seu like, deixa aí um comentário dizendo o que você achou do disco novo da Lady Gaga e dizendo se você vai ou se você já ouviu ele na academia. De repente, ouvir ele fazendo uma caminhada, combine mais, de repente é um bom álbum de ouvir lavando a louça, passando um aspirador na casa, não sei, talvez eu experiencie de novo o Mayhem em outros contextos, pra ver se cabe um pouquinho melhor. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e se você é muito fã do meu conteúdo, considere tornar-se um apoiador. Por uma quantia irrisória de dinheiro por mês, você contribui para o sonho de que um dia falar besteira na internet seja o meu emprego em tempo integral e, de quebra, tenha acesso a conteúdo extra. Um beijo a todos, muito obrigado e tchau, tchau.